Agora eu passo a palavra para a professora Eli. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, nós estamos aqui hoje por um motivo muito especial, como a Aline comentou, né? É o Dia Internacional de Conscientização da Apraxia de Fala na Infância. É um dia muito importante, onde muitas cidades, muitos estados estão se mobilizando para essa causa de conscientização. Aqui em Maringá, esse movimento foi iniciado no ano de 2024, quando eu procurei a professora vereadora Ana Lúcia para propor um projeto de lei a respeito da conscientização de apraxia de fala na infância, por conta de receber no consultório muitos pacientes, muitas crianças com questões relacionadas à fala e que não necessariamente diziam respeito ao diagnóstico em si, aos marcadores diagnósticos da AF, né, da apraxia de fala na infância. Então, eu propus a lei no ano de 2024. A professora vereadora, que infelizmente hoje não pode estar aqui conosco por um motivo de saúde, mas ela está aqui representada pela assessora Carla. Por favor, Carla, fique em pé um pouquinho para a gente. Venho representar ela nesse momento, que é muito importante, que a gente recebeu todo o apoio dela e suporte junto também com a Associação Brasileira, que é a Abrapraxia. A Abrapraxia forneceu para nós, né, nessa noite, alguns materiais, um vídeo também, que a gente vai passar para vocês terem conhecimento. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a importância disso no âmbito educacional, né, acadêmico, porque nós já realizamos esse evento no ano passado, foi um evento independente, e agora poder realizá-lo numa universidade traz uma representatividade muito maior para a causa, porque traz aos alunos a oportunidade da discussão do assunto, e isso fortalece a formação profissional, que é muito importante, pensando nos nossos pacientes. Então, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que será uma noite, como a Aline falou, muito agradável a todos, para todos, com muitas trocas e oportunidades de aprendizado. Então, aproveitem. Muito obrigada. Como a gente não vai ter a presença da vereadora aqui, mas a gente vai homenageá-la, né? Eu gostaria de então chamar a Carla, que está aqui representando ela nesse momento. Cadê ela? A Mariana vai entregar? É, o presente dela. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Manda um abraço para ela. Muito Manda um obrigada pela abraço e melhoras. Aline, vamos tirar uma Vou foto? tirar uma foto, vem tirar uma foto pra gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Pode deixar. Obrigada. Sim, obrigada. Fica à vontade. E agora, então, a gente vai dar início à transmissão da fala da Carol Butti, Ana Carolina. Boa noite, gente, tudo bem? A Carol já está ali esperando a gente, mas eu vou apresentá-la para vocês, né? A Ana Carolina Butti é fonoaudióloga clínica há mais de 20 anos, mestre em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sua apresentação será voltada à intervenção online em crianças com atraso motor de fala e terapia REST. Além da atuação clínica, Carol também é professora e mentora na área de fala infantil, tendo contribuído para a formação de mais de 5.000 alunos ao longo de sua trajetória profissional. Com ampla experiência na área, sua atuação une prática clínica,
ensino e atualização científicas voltadas ao desenvolvimento da fala infantil. Com vocês, a Carol. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui. O Dia da Conscientização da Apraxia de Fala na Infância é sempre muito especial e emocionante. E hoje, mais especial por estar dentro de uma universidade. É muito prazer e muita honra poder falar para vocês, para já plantar essa sementinha, essa visão e esse olhar dessas crianças que têm um tipo de dificuldade na fala que é diferente, que não é tão simples, mas que pode passar despercebido por muitos colegas, muitos fonoaudiólogos que vocês serão e que já vão começar a atuar aí na faculdade, provavelmente, e se deparar com algum deles e nem imaginar. Então, que bom a gente poder estar aqui hoje para trazer esse assunto. Então, eu tenho essa importante missão, espero muito contribuir e passar minha paixão por esse trabalho, principalmente então nos transtornos motores de fala de um modo geral, na terapia baseada nos princípios de aprendizagem motora. Vamos lá. Deixar aqui. Inclusive, né, eu coloquei porque quem começou a promover tudo isso no Brasil e trazer tudo isso foi a Abrapraxia, que é a Associação de Apraxia de Fala na Infância, aqui no Brasil, que a Eli falou do vídeo, e já trouxe muitas capacitações, né, e professores internacionais, e esse é o lema da Praxia: eu sei mais do que digo, eu penso mais do que falo, eu entendo mais do que você imagina. E vamos entender por que essas frases depois, com as aulas aqui, com os slides. E nosso tema, então, para plantar essa sementinha é quando suspeitar de apraxia de fala na infância, afinal das contas, né? Vamos ver, então, como diferenciar a apraxia de fala dos outros transtornos dos sons da fala, quando suspeitar de apraxia, é um checklist que eu vou mostrar para vocês, para a prática clínica. E o que que isso muda no diagnóstico e intervenção, não só dentro da apraxia dos outros transtornos, mas quando tem, que geralmente tem, transtornos do neurodesenvolvimento como base diagnóstica, né? Autismo, síndromes. Uma grande dúvida também, né? Como que fica a família nessa situação, os pais, a equipe, a escola. O próprio prognóstico, muitas vezes eles querem saber, né? E aí, mas vai conseguir falar? Como que ele vai falar? Vai ficar normal? E uma pincelada para vocês não deixarem de também ter essa visão das técnicas, os métodos, abordagens assim na praxia. É pouco tempo, né, para aproveitar bastante, então vamos procurar, eu vou procurar ir passando. Podem ir anotando as perguntas, né? Se a gente tiver tempo no final, eu fico à disposição. Então, como diferenciar a apraxia de fala infantil de outros transtornos dos sons da fala com essa clareza e segurança? Eu preciso dar algumas bases. E aí, hoje, uma dificuldade de fala, ela é tida como transtornos dos sons da fala. A criança, ela não chega, com uma resposta, uma plaquinha escrito o que que ela tem, qual que é o diagnóstico que ela tem. Então, a apraxia, ela não vem, né, com uma resposta, não é o médico, é o fonoaudiólogo que faz esse diagnóstico, de fala. E dentro desses transtornos, eles podem ter diferentes bases e diferentes diagnósticos, quando a gente vai especificar mais. Então, uma dificuldade que os pais trazem, né, eles só vão entender o resultado final. A queixa é: ah, meu filho ainda não fala muito ou não fala nada. Meu filho tem dificuldade de fala, não dá para entender o que ele fala. Ah, ele troca os sons. Ah, perto das crianças da idade dele tá muito diferente. Essas são as formas que eles vão falar. A maioria deles falam
Ah, ele entende tudo, só não fala, só tem dificuldade na fala. E a gente vai ver, nem sempre é assim. Mas sim, existem então casos que a dificuldade na fala também está associada com uma dificuldade de linguagem, seja de compreensão, de expressão. E muitas vezes, e tem vezes que quando a criança não fala ainda muito, o trabalho de linguagem faz com que desperte e comece a ser desenvolvida essa fala pelo trabalho de linguagem. Então, isso é um dos casos. Mas a gente tem os casos, de transtornos fonológicos, de fato, né, ligados aos fonemas, os transtornos motores de fala, que é aqui dentro, que a gente vai ver a apraxia, crianças com dificuldades na fala persistentes, que são considerados hoje após os 9 anos de idade, e geralmente em relação ao S, ao R, recebem esse diagnóstico. A própria gagueira, inclusive, ela pode às vezes ser confundida, mesmo que não são causas e formas diferentes, mas podem ser confundidas com a gagueira. E hoje que se fala transtorno de fala de origem musculoesquelética, antes que se falava desvio fonético, que é quando tem aquele CC anterior, a língua mais anteriorizada para falar também, principalmente sons fricativos, né? S, o Z, principalmente. Então, o que se viu aqui que eu vou passar para é só essa visão, que para a fala, além dessas demandas, no desenvolvimento como um todo, andando em paralelo, vai influenciar muito o desenvolvimento do bebê e da criança em relação à parte sensório-motora global, de como um todo do corpo, a parte também da parte motora oral, né, a não verbal, e a própria parte de motricidade orofacial, a linguagem em si, o desenvolvimento do controle motor da fala e sim a fonologia, sendo bem sucinta, né? Aqui acredito que seria importante também ter colocado a parte auditiva, com certeza, também, todas as habilidades ali temporais. Mas vejam que aí, o que que acontece? Eu já me adiantando para fazer a ponte. Casos de apraxia de fala não é uma regra, mas podem ter dificuldades em todos esses aspectos. Desde pequenininho já ter marcos alterados ou atrasados em um ou mais deles. Então, quando a gente entende que cada etapa desse desenvolvimento do brincar depende de situações dessa parte sensório-motora também, vai refletir também na parte sensório-motora da fala, né? Não tem como. E o que a gente sabe hoje, não só então nessa parte das habilidades do corpo, das habilidades de manipulação de objetos, que também, não falei o motor fino, né? Que é importante aí dos braços, das mãos, dos dedos. Mas a associação disso com a cognição, com a linguagem e com a tentativa de fala. E aí, o que que acontece? Até que de fato se refine toda essa união, né, na brincadeira simbólica e aí cada vez mais refinado. Mas eu volto aqui para falar já uma coisa importantíssima para vocês que a gente já sabe. Não existe um bebê silencioso. Aqui já começa quando suspeitar de apraxia, já desde aqui. Porque não existe a personalidade do bebê ou ele ser tímido. Não dá para um bebê ser silencioso, porque existem etapas do balbucio que são fundamentais para vir a parte do desenvolvimento de fala e principalmente a motora da fala, que a gente chama assim de controle fonatório, respiratório e tônus de fala. É a base da hierarquia motora da fala. O bebê, quando fica. Aí começa depois a balbuciar. Essa brincadeira do som, dessa sensação que ele fica sentindo e ouvindo, né? Que é puramente sensorial, ainda assim é uma etapa que ele também desenvolve a parte desse diafragma e vai produzindo som mais que 3 segundos, daqui a pouco mais que 3 sons, que é uma prática motora para a fala, fundamental. Então, sim, não adianta eu só olhar para a fala
Se eu não tiver, além disso que eu falei, nesse desenvolvimento, as habilidades ali de pré-requisitos que tem contato visual e imitação, né? A base do desenvolvimento é a imitação, é a interação social, por conta que os neurônios espelhos que nós temos, né, desde bebê a vida toda, é baseado no outro, na interação com o outro. E sim, a parte de compreensão e expressão, porque linguagem expressiva não é só fala, são gestos, expressões, apontamentos, imagens, tudo que eu faço para me fazer entender, né? Então, a fala é uma delas, e aí sim que a gente vai olhar para a fala, não adianta a gente pular etapas. E no bebê e na criança é isso, é brincando, interagindo, explorando, vivenciando. Esse é meu filho, Guilherme, a gente tem filho para isso, né? Para exibir. Aqui ele já me acompanha desde bebê nas minhas aulas, mas eu pus para mostrar o cuidado que a gente vai olhando tudo isso e qual é o limite para a gente responder assim, onde que vai o que eu quero exigir, o tempo de cada criança e o perfil de cada criança. Então, o conhecimento vai fazer bastante diferença para a gente entender isso e as experiências com as crianças também, né? Elas ensinam muito para a gente. Na linguagem, o que que eu acho importante a gente eu trazer aqui para vocês que vão influenciar nos casos de apraxia? Eu disponibilizo todos esses slides que eu estou passando, passei para a Eli já e ela fica à vontade para passar para vocês. Esmiuçando mais a pirâmide da linguagem, tem crianças com apraxia de fala que elas, já que eu falei que podem ter diversos tipos, a apraxia é um quadro bem variado, casos mais graves, casos mais relativamente leves, de dificuldades na fala e das comorbidades associadas lá que eu citei. Então, eu vou falar assim do caso, entre aspas, mais leve, né? Que é aquele que percebe que tem uma dificuldade de falar, ele percebe que as pessoas não entendem ele direito, ele percebe que é difícil até começar a falar, que é o início do ato motor, ou que ele fala errado e tem vergonha, porque ele tem boa compreensão. Então, por vezes, essa criança, então, ela fica mais fechada, ela evita interagir, ela evita falar, se comunicar, ou ela usa até às vezes mais gestos, ou só fala com as pessoas próximas, ou se ela se sente, ou só se ela se sentir muito à vontade. Às vezes ela também pode começar a ter problemas de comportamento, porque ela começa a se irritar que as pessoas não a entendem. Ela fala, a pessoa pergunta de novo, não entendi, e ela se irrita. Então, tem criança que começa a ter problemas até de bater a cabeça, de bater no outro, porque ela fica, né, assim, frustrada demais. Mas tem, sim, as crianças também que, de fato, não estão conseguindo, independente da fala, passar por esses desenvolvimentos anteriores de pré-requisito, por elas também terem um transtorno de linguagem, um atraso de linguagem que, que faz com que a gente, às vezes, até de fato, mascare a parte da apraxia, porque realmente, por vezes, tem que se trabalhar isso. Já que na apraxia, muitos casos têm uma possível, como eu falei, diagnóstico primário, e aí é isso que está trazendo essa dificuldade aqui de linguagem, de aprendizagem, tá? E aí nem sempre elas vão melhorar como um todo, né? Vão também, de novo, entre aspas, se curar. Então, aqui a gente tem que sempre tomar esse cuidado da linguagem, da comunicação, dos transtornos, porque eu não posso me ater só à fala. Esse é um grande cuidado, porque eu vou falar aqui muito sobre especificamente da fala, o trabalho da terapia de apraxia, quando a gente vai melhorar a precisão de fala, realmente é uma prática bem intensiva de um treino bem motor da fala, com palavra única, com muita repetição.
Então, para que vocês não esqueçam que para eu chegar num ponto desse, a criança está apta para isso, né? Se ela não está conseguindo nem fazer uma boa comunicação e interação, ter vocabulário, ter conteúdo, organizar a estrutura do pensamento dela numa frase, né? Que seria toda a parte sintática, morfossintática, a gente está pulando etapas, ou a gente não pode, a gente tem que se dividir e não deixar de trabalhar as duas coisas, se as duas são possíveis. Na parte de MO também e de praxias também existe uma questão. Então, tem casos de apraxia que também vão ter esses quadros, porque os quadros de apraxia, eles têm, se eu fosse falar grosseiramente, como se fossem muitas alergias. Eles são muito inflamados, eles têm uma tendência a ter quadros mais crônicos, assim, de inflamações, inclusive respiratórias. E aí, às vezes, a gente vai olhar, tem dificuldades na fala, inclusive nos fonemas, tem parte de MO alterada, e aí a gente se perde, né? Se ele tiver uma dificuldade também nessa parte das funções orais aqui, que pode acontecer, de mastigação e de deglutição, por conta da tal das praxias orais, que eu já vou falar logo aqui. Essa dificuldade pode aparecer como, por exemplo, então, não mastigar direito, já põe na boca, quase que mastiga duas vezes, uma vez uma colherada cheia de comida e já engole. Não tritura, não lateraliza o alimento. Essas demandas todas que eu estou falando, elas são associadas, não são as causas de fala, no caso da praxia, elas estão associadas. Então, eu preciso sempre, em todos os casos, fazer a avaliação de linguagem, fazer a avaliação de MO e ir fazendo o tal do diagnóstico diferencial. Porque aqui, nesse caso, eu estou olhando para uma parte que é estrutural, que chama periférica, que é realmente na boca. E aqui é só para eu ver o que também ela pode ter. Já que a praxia de fala a gente vai ver, a causa dela não tá na boca, por incrível que pareça. Não é um freio de língua que está limitante, não é nada sobre, então, a parte de MO, que seria a causa de apraxia. E a gente pode ver se tem associado realmente a apraxia oral, que não é condição. Já se acreditou no passado que uma criança que tem dificuldade de fazer sequência dos movimentos ou dificuldade nas habilidades orais, o que seria isso? Ah, mas ela manda beijo, ela suga no canudo, ela não tem apraxia de fala. Antes falava assim. Ah, ela consegue fazer sequência de movimentos, ela consegue fazer bico e sorriso, ela consegue abrir a boca e mostrar a língua, ela consegue fazer, enfim, movimentos sequenciais, principalmente, né, que a gente olha como praxias. Então ela não tem. Eu lembro que há muitos anos atrás, uma neurologista que eu tinha um caso que eu mandei para ela, ela falou isso para mim. Ela não tem porque ela faz isso. Mas uma coisa são as praxias orais e a outra coisa, em outra região do cérebro, é a praxia de fala. Então, a gente só tem que avaliar e entender para ver se ela também tem esse diagnóstico associado. A fala, ela vai vir na fala, pela fala que a gente vai olhar, né? Então, quando a gente olha a parte da cognição, ideação, intenção comunicativa, como eu falei, aí sim a gente tem a parte de ver os processamentos linguísticos para ver a questão das palavras, esse mapeamento dos sons que nós temos para poder, de fato, fazer essa organização da palavra, e aí a organização sintática da frase. Isso daqui é anterior à parte do cérebro motora, ali no córtex motor. A gente tem nessa parte, depois que tudo isso acontece que eu falei aqui, aí sim, depois que a gente pensou no que a gente quer falar, a gente conseguiu organizar como que vai ser falado, em quais palavras que vão ser faladas e que ordem, aí chega nessa área motora do cérebro. Nessa área motora que vai acontecer o tal do planejamento, programação e execução motora do que vai ser falado. E aqui, por que é motor? Porque vai fazer especificamente, não mais a representação auditivo-articulatória, mas aqui
é sobre eu olhar para mandíbula, lábios, língua, prega vocal, palato mole, ali o véu faríngeo, para determinar cada parte do que eu vou falar, que força em cada parte vai ter, que amplitude de movimento a minha mandíbula vai abrir ou não abrir, o meu lábio vai fazer mais bico, mais neutro ou mais retração, né, mais sorriso, a depender daquela palavra aqui que eu espero. Eu vou dar um exemplo já, acabando aqui. E se vai ser um som vozeado ou desvozeado, né? Surdo ou sonoro, mais alto, mais baixo, uma sílaba tônica, uma sílaba átona. Então, o planejamento, ele vai planejar exatamente. Vou dar um exemplo, então, se fosse boa noite. Boa noite, ele vai ver exatamente para falar boa noite a ordem de quais estruturas principalmente vão ser utilizadas. Boa noite. Então eu preciso predominantemente do meu lábio, da minha mandíbula e mais no final que vai ser a língua para falar o nã e o tã. A programação vai fazer a ordem ali, né, de como que vai ser dentro dessas estruturas exatamente essas especificações, os parâmetros aqui dos movimentos que eu falei. Depois que eles organizam isso, é como se eles enviassem essa ordem do que foi tudo planejado e programado ainda no cérebro para a parte de execução, que é levar lá, falando também em nomes, né, do tal do cerebelo, núcleos da base, que aí é para cumprir essa ordem. Eles falaram que é tanto de força, tanto de velocidade e tudo mais, então vamos acionar isso daqui, isso daqui, esse daqui. E são os pares cranianos. Aí ele envia para os pares cranianos exatamente, né, quais que vão ser usados, e aí sim chega na boca. Qualquer falha nessa parte motora, a depender então que parte que foi a fala, já se sabe a relação diagnóstica. Então, logo no início aqui, se falhou, eu sei o que eu quero falar, mas na hora de falar eu não consigo organizar então esse planejamento e programação, é aí que vem a tal da apraxia de fala. Se eu falho depois disso, a depender, então, como que é essa causa, né? Se é uma lesão, uma malformação, é a disartria que falha quando é a execução, ou se é uma imaturidade neurológica, é o atraso motor de fala. Então, vejam que a apraxia, ela sabe, se ela não tiver um transtorno de linguagem, ela sabe o que ela quer falar, mas ela não encontra a forma certa de produzir na boca, ela não consegue, como se não achasse o caminho. E aí, o que que a gente entende perante isso que eu vou, então, perceber? Que além do fonema, o que dá para a inteligibilidade, né, a compreensão como um todo da nossa fala é em relação a isso. E aí, eu identificar nas palavras esses parâmetros, eu consigo perceber onde que falhou. Os erros de fala podem estar não só nos fonemas, mas em alguma desses parâmetros. Sondern eine Aufnahme mit der Magnetresonanztomographie oder kurz MRT, die auch als Kernspin. Para quem outra língua, né? Desnecessário. Mas olha só, o que que eu coloco aqui que foi uma grande descoberta, tudo muito recente, de 2020 para cá, chamado de sinergia articulatória. Por que que isso é tão importante de saber sobre esses parâmetros de inteligibilidade, sobre a sinergia articulatória, esses nomes, para poder identificar a apraxia ou qualquer outro transtorno motor de fala, mas entender a nossa produção da fala, além do fonológico. Deixa eu ver só o que que é aqui que eu vou sair. Sondern eine Aufnahme mit der Magnetresonanztomographie. O que acontece? Estão me vendo agora, né? Maior. Então, quando eu falei o exemplo do boa noite, nós temos aqui as consoantes dessas duas palavras para poder identificar que elas foram feitas corretas ou não. Mas, como eu falei, não é só isso, é muito simplista a gente olhar só para isso. Só que mais ainda,
Primeira visão é, se eu olhar para o B, né, para o B, é diferente se eu falar ba, be, bi, bo e bu. O meu B ficou diferente a depender de cada vogal, não era? Então já começa que a gente não olha mais para o som isolado, quanto mais fazer uma terapia com som isolado. E quando a gente vai falar, esse ban com essa vogal, essa sílaba dentro da palavra, já muda também, que chama uma antecipação articulatória. Então, eu vou dar um bom exemplo, sem ser boa noite, sobre essas antecipações e a mudança da tal da prosódia junto com essa coarticulação, a depender quando eu junto, se eu falo junto ou separado. Aí em Maringá, eu não sei como é que é o R sem uma sozinho, né? No final da palavra, vamos pensar assim, a coda, o arquifonema. Então, eu moro na praia, gente, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Então, aqui as crianças têm muita relação com a praia, e aí quando tem essa dificuldade no R, a gente fala mar, né? O mar pode ser uma boa palavra-alvo por aqui. Aí com vocês, talvez cor. Só que eu sou paulista. Então é assim, eu falo mar de paulista, o R do TEP ali. Aqui eles falam posterior, mar. Talvez aí em Maringá, se eu estiver errado, me corrijam, deve falar o retroflexo, mar. Não é assim? Então a gente tem diferentes R's nesse sentido. Só que se eu juntar, se eu falar assim, ó, falem aí antes de eu falar assim, ó, se vocês estão vendo a cor dessa caneta, falem a cor do mar, né? Falem a palavra mar e essa cor juntas. Vira mar azul, não é? Mar azul. Não importa se você fala mar ou mar. Se você junta com esse azul, vira mar azul, que virou R vogal. Por quê? Essas duas palavras, elas viraram uma só. Vejam, o desafio que é você, depois, quando você vai trabalhar, então, perceber isso e trabalhar isso vai fazer toda a diferença. A gente não pode trabalhar só pensando nos isolados, entende? Isso é prosódico articulação que a gente chama. Isso foi uma grande conquista para poder ajudar, inclusive, as crianças com apraxia de fala. Então, sim, por exemplo, esse é o parâmetro de aquisição dos fonemas mais recente que a gente tem hoje. Se alguém tiver um mais recente, me corrija, mas da Serum 2022. Eu vou olhar sempre para todas as crianças que eu avaliar, sim, os fonemas por idade, olhando para a cronologia, olhando as estruturas silábicas, né? Porque cada estrutura silábica tem etapas de idade diferente para o mesmo fonema. Então, nesse R que eu dei o exemplo, né? O R na sílaba CV com 4 anos e 6, isso atualizou, antes era 4 e 3. Mas o R vogal consoante, que é esse que eu dei de exemplo, aqui tá aos 4 anos e 6 agora atualmente. E o R no grupo consonantal, a depender da consoante, ele vai variar entre 5 e 5 anos e meio. Então, isso é de fato, a gente vai seguir, vai olhar nas provas de fonologia, mesmo que vai aparecer em qualquer momento da fala da criança. Mas aí, o que se acrescentou? Olhar mais para as vogais. Entender que as vogais, ela tem um grande papel de dominância na parte de predominar o movimento articulatório. Então, quando eu falo bola, essa projeção do meu lábio e da minha é muito mais evidente do que qualquer outra parte da palavra. Se eu falo, eu estava falando boa noite, aí eu vou falar no suco. A vogal U e O, na maioria das palavras, ela vai predominar o movimento e não o movimento de uma consoante isolado. Se a gente fala do S, né, do S, que é em retração labial, se eu tiver com a vogal O, não vai ser suco, sopa. Então, elas predominam bastante, mas elas têm muito mais a ajudar e a gente entender
em relação a mais até do que isso. Mas assim como a gente tem as etapas, então, por idade da parte dos fonemas, desde 2020 na Massivayan publicou, né, fez toda essa tabela maravilhosa aqui do desenvolvimento do controle motor de fala dentro dessa sinergia que eu falei, que é nada mais do que a gente saber agora as etapas motoras por idade. Então, quando eu falei lá do balbucio do bebê, né, 0 a 1 ano, eu espero que ele faça som mais que 3 segundos e use a mandíbula para fazer som e falar, por isso que tem mais predominância da vogal A e dos bilabiais quando ele começa a abrir para fazer esse som, daqui a pouco abrir e fechar. Então, cada etapa a gente tem um esperado. Então, quando eu falei maturidade, o atraso motor de fala, por exemplo, a criança vai estar lá com 3, 4 anos de idade, 5, ainda em etapas de 1 a 2 anos, por exemplo. Então, dentro desses diagnósticos atuais, vamos olhar aí um deles. Vamos ver se vai rodar aqui. Devagarinho para nós explicar. É o que o professor curtiu, que só cacocoreia e cacocô, foi a saia. Ele acordou, foi Sai. na sala. Tá fácil? Não, tá fácil saber que essa criança tem, não tá não? É assim, a gente pode receber uma criança dessa daqui, né, muitas vezes, e a gente precisa responder o que que ela tem. E não é a mesma terapia para todos os diagnósticos, no sentido de que se eu não entendo a causa, mesmo que eu use a mesma técnica, a terapia não é igual para fazer o planejamento terapêutico, dos alvos, das palavras, enfim. Vamos ver se é uma curiosidade de vocês. Saiu, cacau, foi passear Foi passear. e caiu. Isso que a mãe tá traduzindo, né? Depois eu pedi, pra gente ganhar tempo, eu pedi pra ela parar de traduzir, a gente não entende o que que ele fala. Será que vocês querem saber o que ele tem? Já vou falar. Olha só, o que acontece? Então, até então, vamos dizer que o diagnóstico de apraxia, ele chegou no Brasil mais de 10 anos atrás. Até hoje ainda se tem essa dificuldade, essa dúvida aqui, né? A gente vai sempre procurando melhorar isso e tudo mais com todos os fonoaudiólogos, mas até então era distúrbio articulatório, antes se falava até dislalia, distúrbio articulatório, e aí desvio fonológico, distúrbio fonológico. Hoje o termo mais atual é transtorno fonológico, que é o que Schariberg, que a gente segue no Brasil hoje, chama de atraso de fala, tá? A gente não usa atraso de fala se for a criança que fala pouco. E aí, só se falava então, no transtorno fonológico ou nesse que antes se chamava de desvio fonético. Então, a partir de 2010, que veio a publicação dos transtornos motores de fala. Esse quadro traz para gente também a relação de causa de cada um, como eu estava explicando. Mas dentro dos transtornos motores de fala, então, agora falando, né, que vai ser o nosso foco, a diferença é quando é fonológico, a falha é representação auditiva e somatosensorial, ou seja, muitas infecções respiratórias, auditivas, excesso de tela, que mais? Pouca interação, com pouco estímulo, estímulos ruins para o bebê e para a criança pequena. Geladeira, ogão, pico, ogão, aiteira, anela. Então, no fonológico, a gente consegue classificar redondinho, né? Ah, substitui esse som por esse, o cã pelo tã. Ai, substitui sã por tã. Ah, não, desvozeia os pares sonoros. Ponto. Não tem outros parâmetros lá alterados que eu tinha mostrado. E aí, então, a gente vai considerar o transtorno fonológico ou erros de fala, depender da idade. E lembrando que a história de esperar a idade, a gente tem a idade que começa as etapas de aquisição, até que de fato, nessa idade de marca, né, do marco de aquisição final,
é aquela que não adianta mais. A partir daqui, ela tem que ter adquirido, não importa o motivo, se ela não tiver, tá alterado, né? Ó, falar pra mim, ó. Horizonte, Horizonte. homenagear, Homenagear. macarronada, Macarronada. casamento. Casamento. Então, aqui é o caso que a gente ouve o som, ele não faz substituição, omissão, mas ele tem uma distorção no som, por vezes auditiva, a maioria das vezes, e às vezes nem sempre vai ser só auditiva, né? Os lingodentais, por exemplo, podem ser só projeção. Mas agora sim a gente chega nos transtornos motores de fala. Nós não temos só a praxia veio dando esse pontapé inicial e aí foi se entendendo os outros subtipos que chama de TMFs. Então, além da apraxia, tem o atraso motor de fala, que muitas vezes é parecido com a apraxia. Os prognósticos são diferentes, já que as causas mudam. A disartria e o quarto subtipo é o único que podem ter os dois, apraxia e disartria junto. Como eu já falei, né, planejamento, programação e execução, nesses casos, que são a causa e não na boca. A boca é como se fosse um fantoche nesse caso, né? E aí, afinal, aí sim, o que é a tal da apraxia, falando formalmente? Então, desde 2007, a gente tem essa definição pela ASHA, Associação Americana de Fonoaudiologia, e ela define a apraxia como um distúrbio de origem neurológica, no qual a consistência e a precisão dos movimentos da fala estão prejudicados na ausência de déficits neuromusculares. A apraxia é um dos subtipos de distúrbio de fala infantil de origem desconhecida. Hoje já não, a gente não fala tão mais, né, origem desconhecida, hoje é alteração genética, qual é definido como uma desordem motora dos sons que interfere especificamente o planejamento e a programação do movimento orofacial durante a produção da fala. E aí, aqui, quando ela fala, então, que estão prejudicados na ausência de déficits neuromusculares, é quando eu falei que não é essa a causa, não é porque está hipotônico ou hipertônico. Então, mesmo que a gente às vezes possa observar alguma alteração na musculatura, não é a causa que faz a apraxia. Quando ele fala de consistência, que está aqui como um dos marcadores, a precisão dos movimentos da fala, o que a gente vai entender por esse, quando a gente fala que esses marcadores diagnósticos, para a gente fechar a diagnóstico de apraxia, a prosódia precisa estar alterada, a coarticulação precisa estar alterada e ser inconsistente, a consistência. Então, eu preciso confirmar ou descartar na minha amostra, quando eu analisar, que eu consegui confirmar, ou eu descartei. O que então, só para deixar claro, por que que a criança é inconsistente com a apraxia? Porque se ele não conseguiu entender qual é a ordem da sequência dos sons lá na falha do planejamento e programação, cada hora ela vai tentar de um jeito, entenderam? Então, voltando lá, quando eu quero falar boa noite, boa noite. Vocês perceberam que essa é uma frase, né? Vamos falar que predominantemente fica aqui com o lábio protruído, né? E a mandíbula mais alta, assim que a gente vai olhar. Ela às vezes não vai conseguir controlar, por exemplo, a mandíbula alta para conseguir fazer. Então tem hora que ela vai falar boa noite. Ah, ó, é boa noite. Mesmo que eu não corrigir, pode ser que daqui a pouco ela fala de novo. Boa noite. Ela não consegue alternar, às vezes ela fica só em retração, só em protrusão. Ela abriu a mandíbula em vez de deixar alta, ou então ela fica toda baixinha. Na noite, nem usa o lábio. Na noite. Então, cada vez ela fala de um jeito. Ou se ela vai tentar falar certo, ela pode ir pausando. Boa noite. Essas pausas, ou essa forma de ou fica assim ou assim, são falhas na coarticulação. Então, ela está sendo inconsistente
tem dificuldade de fazer a transição dos movimentos de forma fluida ou correta. E a prosódia alterada é porque com esses formatos, se ela fica assim, boa noite, ela não vai conseguir fazer esses contrastes de sílaba tônica e átona que a gente tem na fala o tempo todo. Que a gente faz boa noite, exagerando aqui. A gente nem percebe, né? Então, em vez de ficar tônica, átona, ela faz boa noite. Fica tudo tônica. Ou boa noite. Deslocou o acento. Essas são falhas de prosódia, por exemplo. Palma. Ma. A mão na boca, então, ajuda. Ma. Judiação, né? Ela tá tentando cantar aquela musiquinha palma, 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 pé, pé, pé. E aí ela tá sendo super inconsistente, fazendo pausas da falha da articulação, alterando prosódia e outros erros, erro de vogal, tateio articulatório, acréscimo de som. Isso quer dizer que a gente tem vários outros sinais motores que podem aparecer. E a gente precisa identificar. Mas, como eu falei, podem ter vários que podem fazer parte só de ainda no desenvolvimento, pode ser do atraso motor, mas a gente precisa definir aqueles 3 principalmente. Então, na apraxia, a gente vai ver termos de variações que seria praxia, que é o que todos nós temos. A gente está falando de apraxia de fala, mas praxia, que é sequência de movimentos, ela tem tanto na nossa fala, apraxia de fala, praxias orais, como eu falei, e todas as outras ações motoras que a gente tem no corpo, de escovar o dente, pôr uma roupa, tirar uma roupa, tomar um banho, tudo que a gente vai fazer, imagina pôr uma calça, subir um zíper e fechar o botão. Toda essa sequência de movimentos que eu tenho que sentar, levantar um pé, encaixar, levar até o quadril, tudo isso são sequências de movimentos, são praxias, né? Então, isso é fisiológico, todos temos. A apraxia, então, é quando há uma dificuldade, uma alteração. Dispraxia é o sinônimo de apraxia. Esse termo, ele antes era mais utilizado, aí dispraxia, fisioterapia e terapia ocupacional usam muito, mas está se trazendo, né, a padronização do termo apraxia por conta do uso da ASHA, usar esse termo, e é um termo mais atual. Para vocês também entenderem algumas diferenças da apraxia, o atraso motor de fala, como eu falei, né, sendo uma imaturidade, o que pode acontecer é que tem dificuldades na precisão articulatória também, na estabilidade da fala, da voz e da prosódia. Então, esses marcadores, eles vão envolver muito a dificuldade do controle das alturas da mandíbula que a gente tem, né? 4 graus na fala diferentes, dependendo, então, da palavra, ou se for tônica e átona. E também esses que eu fui falando sobre precisão do lábio em relação à protrusão, retração, alternar os movimentos e tudo mais. Existe, então, essa deficiência em controlar todos esses movimentos. Então, ela fica mais imprecisa, mais instável. E o uau-uau, como chamam esse bicho? Cachorro. Isso. E esse aqui, quem é? Gato. E esse que você falou, piu-piu? Como chama piu-piu? Passarinho? O peixe você já falou. E esse aqui, ó? Qual que é esse? Cavalo. Isso. E esse? Ai, o coelho é tão bonitinho.
E Matheus, me conta, qual bicho que você gosta mais? Então, a gente vê aqui, não sei se deu para perceber, o lábio dele quase não mexia, ele ficava mais em retração, e ele tinha várias outras falhas que elas podem mascarar tudo isso. Mas até os desvozeamentos, hoje a gente também já está mais relacionado a também essa possibilidade, esse risco para o transtorno motor de fala de um modo geral. E aí a gente precisa ver bem também para o atraso motor, essas etapas motoras é as que mais aparecem, como eu falei. A disartria muitas vezes ou pode vir associada à praxia, ou ela pode ser um diagnóstico diferencial, porque, por exemplo, a ressonância mais nasalizada nessas crianças com TMF, quase todas têm, quase todas apresentam essa dificuldade, então, em formatos diferentes. Então, disartria é também um transtorno motor de fala, e aí pode afetar a articulação, ressonância, fonação, né, voz, prosódia e respiração. É estudo durante a fala que a gente vê alterado os 5 sistemas. Adultos, crianças. Antes se acreditava que era só casos neurológicos, hoje já se sabe que não. Conta um episódio do The Flash. Episódio que eles na máquina que levam pro futuro. Então, só para ter essa visão também, é uma fala mais, geralmente, né, sendo disartria flácida, que é o que mais chega pra gente, pode ser uma fala mais arrastada, mais alongamentos, aí acaba desregulando a força e comendo alguns sons ou vogais. É bem típico essa fala da disartria. E vejam que essa menininha poderia passar facilmente despercebida também, e era um caso de disartria. Então, quando de fato a gente suspeitar de apraxia de fala? O que a gente vai ver, né? As crianças que vão aparecer para vocês. Tem crianças que fazem compensações. Ela se faz entender muito mais por outras formas do que pela fala. Ela faz gestos, expressões. Aí ela usa da fala mais assim, sons, resmungos. Ela faz. Ai, perdão, gente, perdão. Pronto. Tô com alguém aqui precisando resolver. Ela, ela usa só, às vezes, monossílabas, sons, vocalizações, mas se faz entender. Ela quase que ela nem precisa falar, é quase isso, exagerando assim. Porque a família entende, as pessoas entendem. Ou, como eu falei, ela evita falar. A criança que tem uma boa compreensão e evita falar, que sabe, como eu tinha falado, né? Essas crianças, agora respondendo, né? Aquele menininho que a mãe estava traduzindo, é um caso que foi muito tempo tratado como um transtorno fonológico grave, e ele, na verdade, é um caso de apraxia de falar na infância. E ele tem aquela, não é nem parcialmente inteligível. Muitas crianças são ininteligíveis como ele. Muitas acabam sendo consideradas fonológicos graves e, na verdade, são casos de apraxia de fala. E também tem uma outra coisa que chama atenção. Tem crianças que, as crianças com apraxia de fala, elas tendem a ter uma dificuldade na imitação voluntária. Então, é aquela criança que você vai pedir, você vai ajudar, vamos dizer, por exemplo, ela não falou uma palavra ou não falou direito. Aí você tenta ajudar e ela não consegue pela imitação, é difícil para ela a imitação. Ela continua errando, ela nem tenta porque não consegue, você não consegue ajudá-la pela imitação voluntária, quando vai ver ela falou aquela palavra em outro momento correto, sozinha. E tem essa outra característica também que pode ser bem também facilitadora para você suspeitar de apraxia. Crianças, às vezes maiores, crianças que
como eu falei, né, se expressam bem, mas elas ainda falam ou tudo por vogais, é bem assim, ou elas tendem a falar, elas têm um repertório de fala só de um perfil assim mais simples, seja só usando plosivas e nasais, ela não conseguiu desenvolver o refinamento para sons mais complexos, porque tem mais exigência motora. Então, tudo ela troca por T, por exemplo, também. Ou ela tem um repertório de palavras menores mesmo. Ela só fala monossílabas, dissílabas, e tem famílias que já chegam assim, ele fala 10 palavras. Mamãe, papai não quer. Ela sabe, elas sabem contar nos dedos as palavras que a criança sabe. Então, também não é nosso parâmetro se ela for consistente nas palavras que ela já sabe falar. Quando são palavras maiores e mais complexas, que a chance é maior de aparecer os erros motores. Então, por isso a estimulabilidade de fala na avaliação. Ou então, ela só fala monossílabas. Tudo que é de sílaba, trissílaba, polissílaba se resume a monossílabas, ou ela fala uma sílaba por vez de cada palavra. Então, por exemplo, bola, bó, quero, quer, mamãe, mã. Ou ela fala uma monossílaba por vez, daquele jeito que eu falei. Suco, tu, to. Ou suco. Ou eu quero banana. Então, aqui, assim, eu acho que é maior, a parte bem importante hoje do nosso tema. Eu fiquei em silêncio de propósito para ver o quanto que ele trazia da fala dele, né? Então, aqui eu queria mostrar. Era uma barata que ele pegou agora. E olha como ele falou. Ah, tá. Barata. Isso, vou te ajudar. Barata. Então, a tá, ele errou a prosódia. Quando ele falou simultâneo comigo em uma pista tátil-sinestésica, que aqui era o prompt, aí ele conseguiu. Vou passar agora mais, né, um pouquinho assim adiante para que a gente consiga visualizar tudo que eu trouxe. Então, aqui resumindo já o que eu já trouxe para vocês em relação às alterações de outros critérios que podem para suspeita de apraxia, e junto dos que eu já falei, a questão de ter um diagnóstico que chama TDC, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, quando tem dificuldade motora do corpo. E também alteração, antes se usava mais o termo dispraxia global para esses casos, né? E o diagnóstico mais atual é o TDC. E também alterações sensoriais, sensorimotoras, seja oral, seletividade alimentar, mas seja também global, né? A criança tem mais dificuldade com barulho, com movimento, tem medo de altura, não consegue fazer balanço, enfim, tem várias outras, própria questão tátil, né? Texturas. E, como eu falei também, os casos de apraxia, eles podem ter outras demandas, inclusive até por conta de poder ter dificuldades de transtornos do neurodesenvolvimento, quadros de disfagia, quando síndrome de Down, por exemplo, autismo, quadros neurológicos, podem ter essa questão da saliva ainda persistente, né, a baba, a cialorreia, e até de aprendizagem depois, alfabetização e tudo mais. O que você vai comer agora, Ravi? Uma geleia. Geleia? Com o quê? Então, geleia, esse G, o Xan e o Jan, o Tchan e Jan, não importa a vogal, é em protrusão. E ele ficou só em retração, vocês viram? Então, é assim, o que a gente vai ver como sinal de alerta, não só para apraxia, que aí quando a gente vê essas alterações motoras, a gente vai afunilando para ver se vai ser apraxia ou se vai ser um dos outros TMFs, né?
Então, o que a literatura traz? Que deve estar presente esses sinais em pelo menos 3 tarefas diferentes. Tarefas de nomeação, repetição e fala espontânea. E a gente vai ver se consegue confirmar os 3 sinais de apraxia ou descartar, ou 4 sinais de AMF, de atraso motor, ou os 5 sistemas alterados de disartria. Então, revisando aqui esses sinais da apraxia, né, assim como desses outros, da disartria, esses 5 sistemas, mesmo que em gravidades diferentes na fala, né? E o atraso motor de fala, ele tem esses 9 sinais, que desses 9, qualquer um desses 4 sendo confirmados, eles podem ter fechar o atraso motor de fala. Na apraxia de fala, ele pode ter todos esses alterados também. Então, se tem 4 ou mais, mas fechou os 3 de apraxia, daí define-se o de maior gravidade, que é a apraxia. E aí a causa vai mudar, como eu vim falando, né, trazendo onde que é a causa de cada um, e com isso a terapia muda, como eu falei, né, e o prognóstico também. Então, na avaliação, tentando resumir para vocês, a gente precisa sim fazer todos as avaliações, né, mesmo que algumas dessas etapas a gente faça triagem, mas a gente precisa observar e olhar todas, assim como a entrevista e a anamnese é fundamental para entender o quadro. Ouvir qual é esse caso, né, a queixa e a idade, mas como eu falei, hoje a avaliação, ela precisa ser, não tem como não ser completa. E o que se orienta, né, a gente a gente tem 2 grupos que a gente consegue diferenciar, que são crianças menores, teoricamente, né, que falam pouco, estão desenvolvendo a fala, e nesse mesmo grupo a gente tem, para considerar como se fossem crianças mais graves, por terem crianças mais velhas e ainda também nesse perfil de fala. Então, tem um checklist assim que se preza para fazer essa avaliação, assim como as maiores, ou, né, não só necessariamente serem maiores, mas teoricamente mais leves, por ter mais produção de fala, a gente consegue fazer mais provas, né? Tarefas de diadoxinesia, palavras polissílabas. E para checklist, a gente tem esse checklist de AF, apesar de ele ser 2015, ele ainda é atual, né? Temos já outros, mas esse publicado de fato, onde a gente, dentro de uma amostra bem feita, a gente consegue ir fazendo aqui sim, em relação ao controle motor geral, os segmentos de vogal e consoante nos erros motores, a questão das sílabas e complexidades conforme vai aumentando a extensão e complexidade, e a prosódia em si, que a gente considera suprassegmental, né? Então, ele é um bom norte para a gente poder olhar para aspectos motores. E como eu falei, né? Como hoje a gente já sabe, o que a gente já sabe, né? Que deixa eu até mostrar para vocês, para explicar. 2019, Scherberg publicou a prevalência de um trabalho que foi feito com muitas crianças que tinham atrasos de fala, dificuldades na fala, em casos idiopáticos, ou seja, não sabia o que a criança tinha, teoricamente não tinha nenhum diagnóstico, até então não tinha. Essa criança que chega linda e bela, com a dificuldade na fala e pronto. E descobriu-se que dessas crianças, 2,4% tinham apraxia, 3,4% disartria, e 12% dessas crianças atrasam o motor de fala, né? 80% de fato eram fonológicos. 2019, a gente sabe que esse estudo foi feito anos antes. Hoje, em 2026, na nossa realidade clínica, a gente já tem uma percepção de mais crianças prevalentes no consultório que a gente, a princípio, não tem nada. Mas ainda assim, aqui são quase 20% de crianças idiopáticas que têm algum TMF. Então, isso é um grande sinal de alerta. E além disso, outro trabalho que foi feito, outra publicação de Scherberg, para ver nos transtornos do neurodesenvolvimento. Aí agora, vejam bem, quase 50% das crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento tem TMF, algum dos diagnósticos de motor.
Desses quase 50%, que é 47,7%, vejam aqui a prevalência de cada diagnóstico, sendo apraxia 9% e disartria apraxia 10%. Então, se eu já sei que esses casos vão ter quase 50% dos casos algum diagnóstico motor, eu tenho que ter um olhar mais apurado. E o que acontece, que a gente já, que eu tô citando já sabe, não é só por isso. A criança com apraxia, ela nasce com apraxia. É uma alteração congênita, porque já se sabe da relação genética, na maioria dos casos, tem alguma microdeleção, micromutação genética que faz com que ela tenha apraxia de fala. Então, pior ela ter um transtorno de base mais um transtorno motor de fala. Então, gente, assim, a gente vai conseguir melhorar, para a gente conseguir melhorar os casos de apraxia, mas a gente tem que ter consciência que a gente não vai curar, que ela não vai ficar 100%. Alguma sequela, algum resquício pode ter. Algumas crianças não vão conseguir desenvolver a fala normal, entre aspas, né? Assim, fluente, usando a fala como comunicação principal. A maioria delas, sim, com alguns erros. Quando tem palavras maiores, mais difíceis, pode ter alguns erros, algo assim. Pratos, um menino, uma menina, que mais? A mamãe. Mamãe, o que tá acontecendo aí? O pato. O que tem o prato? O que tá acontecendo aí? Secar. O patinho. Secar o prato? O que mais? Água. Água? O que tem a água? Torneira. O que tem a torneira? Gotas. Gotas? Aqui tem muitas coisas para olhar. Essa menininha é um caso de autismo. Ela mostra que ela consegue entender essa cena, o que está de errado, mas a dificuldade dela é expressar e organizar pela fala, usando toda a organização que ela precisa. Então, ela não está conseguindo usar a frase e tudo que ela precisa, e ela se resume tudo a uma palavra. É por causa da linguagem expressiva ou é motor? Porque tem falhas aqui de pausa, né, de coarticulação, de prosódia, mas ela tem as duas demandas, tanto na parte da linguagem como da fala. Então, cada criança vai ser importante de olhar como um todo. E aí a gente tem essa questão dessa criança fora do tratamento, como que fica, né? Então a gente tem que sempre potencializar a comunicação multimodal, que é a comunicação que nós todos usamos, né? Comunicação por imagens, por gestos, por expressões, para ajudá-la a se fazer entender e compensar enquanto ela desenvolve a fala, ou se ela não conseguir desenvolver a fala como um todo. Por isso que a comunicação que a gente chama aumentativa alternativa é fundamental desde o início. Pão. Eu quero pão. Então, essa comunicação, ela é fundamental desde o início, porque assim ela se faz entender, ela é reforçada para se comunicar, para falar, e cada elemento que ela vai melhorando na fala, ela vai se apoiando junto. Então, assim, de várias ordens, essa comunicação precisa acontecer, né? E eu gosto muito dessa frase: nós precisamos dar as mãos para ajudar e compreender quem não fala. Isso ajuda muito. Então, só para reforçar, o que não é terapia motora de fala nesses casos. Não é trabalho só por fonemas, não é um trabalho de musculatura, de MO, de habilidades, de exercícios, né, de movimentos. É um trabalho de fala. A gente só atinge o planejamento e programação motora de fala, a sequência dos sons, num trabalho de palavras, de emissões, com os alvos corretos. E aí existem as técnicas específicas que a gente tem bem atual falando, né? Foco, movimento e sequência, os estratégicos de pistas não só visuais para ajudar a imitação de gestos associados, mas pistas táteis sinestésicas e a organização da forma de fazer
esse treino, essa prática, é, as fases que são treinadas essas práticas, né? E o que tem também muito atual é isso que eu falei, nem todo erro fonológico é de causa linguística e a gente precisa integrar esse sistema de fala hoje, sair desse lugar é fonológico ou é motor. Eu preciso integrar isso na minha visão e no meu trabalho, isso é muito importante. A gente tem vários artigos bem atuais hoje e as técnicas que são para esses TMFs, que são dos princípios de aprendizagem motora de fala, que é o PANF. A gente tem o PROMPT, o REST, o NDP3, o DTTC. Todos eles, eles têm uma estrutura bem definida e servem para todos os transtornos dos sons da fala, já que hoje a gente consegue ver que os TMFs, de um modo geral, acabam tendo perfis muito similares, né? E aí se ele ajuda os TMFs de qualquer forma, os casos do fonema R, ceceio, essas falas ininteligíveis, eles ajudam demais, porque é uma técnica muito bem estruturada, que trabalha a precisão com articulação e prosódia. Ela diminui bem o tempo de cada alvo, porque é uma terapia intensiva de prática, né? Então, os blocos de 10 a 12 sessões por objetivo, e ajuda muito a parte da automatização. É juntar o olhar de fonema com essa hierarquia motora de fala que eu citei, certo? A gente vai trabalhando por extensões de palavra, muita prática, muito treino, né, com blocos de descanso. E nessa junção, vou passar agora que eu tô passando muito do nosso horário aí. E Conta o que é isso. Poxa. para terminar com vocês aqui na Manu, que eu mostrei lá tentando cantar a musiquinha do Palma a Palma, ela falando aqui, né, ainda precisando da minha intermediação, mas veja que ela fez aqui um movimento que chama tateio articulatório e ainda alguns erros, mas consegue se comunicar pela fala. Ah, nós duas fizemos essa pulseira. Que tipo de pulseira que é essa? Corrige. Do quê? Mas eu não conheço esse nome. Cacóis. Mostra, o que é isso? Dá pra ver assim, mostra. Ó, roja. Pulseira de elástico. Conta pra eles que é de elástico. Ládio, ó. Elástico. Isso. Aí sim, agora conta as cores que tem. Rosa, verde, igual cocó. Laranja, verde, branco, preto, branco. Acho que deu para ter uma visão, né? Agora, eu não quero deixar de fazer um convite, então, eu vou aproveitar esse momento para falar para vocês, assim, se você quer saber mais, continuar, ainda se interessou mais sobre o assunto, não só de apraxia, mas dos TSFs de um modo geral, TMFs, vou fazer o convite para vocês que dia 26 de maio tem uma outra aula gratuita também, que vai ser uma webinar que eu vou dar. Então, aqui está o QR Code para quem quiser saber mais informação, quem quiser participar dessa webinar, ali nesse grupo que vocês vão entrar do WhatsApp, é onde vai receber o link da aula, tá? Para falar aí de uma proposta desse futuro da fonoaudiologia na fala infantil, vai ser bem legal. Fica o convite para vocês. E se essa sua criança, então, sabe mais o que diz, pensa mais o que fala, entende mais o que essas pessoas imaginam, nem sempre é falta de estímulo ou preguiça. A criança não tem preguiça para falar. Fica aqui, então, nossa homenagem ao dia de hoje. Por trás desse silêncio, da dificuldade de falar, existe uma criança com todo o desejo de se comunicar, de preferência com muito amor, né? Sigam aí essas páginas também, tem bastante conteúdo e informação. Assim como. Opa, cadê o meu aqui? Eu tirei, perdão. Aqui era o plano B, gente. O meu muito obrigada a vocês. O meu Instagram é o Fono Carol Bucci, era isso que eu estava procurando. E muito obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado, aproveitado. Fico à disposição para, se a gente tiver com o tempo apertado aí, podem me procurar, tirar dúvidas depois ou passar para a Eli. Mas é isso aí.
Oi, Carol, obrigada. A gente vai deixar as perguntas para a gente recolher e aí a gente passa, depois passa para eles, que o nosso tempo está um pouquinho apertado. Sim, sim, perdão aí o atraso, me empolgo, né? E aí, se alguém me mandar pergunta, eu vou responder nos stories lá no Instagram, então, tá bom? Respondo Obrigada, amanhã. Carol. Muito Imagina, um beijo, obrigada. boa noite, tchau, tchau.